pessoal, estamos aqui, mais um programa do canal Sim, e o segundo programa convidando o Arthur Iraçu Fruscaldo, falando sobre a sua pesquisa de mestrado, né, que foi um encontro com um povo chavante, né? E neste segundo programa nós convidamos o Iraçu para contar, divulgar e apresentar para vocês, educadores aí em geral, né, um outro fruto dessa pesquisa. Este fruto é um curso de especialização, pós-graduação, lato sensu, que acontece instituído, garantido pela FACON, não é? Sim. Faculdade de Conchas, e pela Casa Tombada, este lugar que nós estamos aqui gravando esse programa e os outros que já gravamos do canal Sim. Nossa parceria com a Casa Tombada. Então, Iraçu, conta para nós que curso é esse, quando ele começou, como ele começou, um pouco assim das características, né? Que disciplinas, quanto tempo, né? E perspectivas aí. Ele começou em 2016, né? Sim. Mas temos aí uma perspectiva para o ano que vem também. Então, com você a palavra aí. Obrigado de novo por mais esse convite, mais um dia. Bem, o curso, o nome é Histórias e Culturas Afro-Brasileiras e Indígenas na Educação. E gera uma ideia de algum tempo já, pelo menos um ano antes, conversando com alguns parceiros, né, idealizando o curso, pensando qual era a melhor extensão, organizando um grupo de pesquisadores. E é claro que assim, teve, acho que um impulso para esse curso, para muitos outros, né, com a lei de 2008, que prevê a obrigatoriedade, né, do conteúdo de histórias e culturas indígenas, africanas, afro-brasileiras. Da educação básica. Da educação, né? E que aliás, assim, acho que essa legislação teve uma lei anterior, acho que todas na primeira década aí dos anos 2000, Isso. teve uma lei anterior que já previa a obrigatoriedade do conteúdo africano, afro-brasileiro. Exatamente. E a de 2008 que acrescentou os povos indígenas. Então, sem dúvida, isso mexeu com os cursos oferecidos, com a produção de material didático. Não que tenha resolvido a questão da presença. Da presença e da abordagem que é feita Isso. das culturas indígenas e afro-brasileiras. Mas eu acho que é muito interessante olhar para esse cenário pensando em 500 e poucos anos, né, de Brasil, se a gente quiser pensar assim, que foi algo, de certa forma, inédito, né? Uma iniciativa vindo de cima para baixo, uma constitucional, tal, de essa preocupação com essa temática, com esses saberes, né? Desses tantos povos que a gente convive que estão ainda aí relegados. Então, sem dúvida, um momento interessante, positivo, né? Que gerou muita discussão, palestras, materiais didáticos, enfim, gerou muita coisa. Isso. E que a gente vê agora um retrocesso também, que isso é bastante preocupante, né? Então, tem ações, né, de retroceder mesmo, que foi conquistado por essas leis. E um retrocesso que eu acho preocupante, assim, que além... Porque a ignorância que a gente tem sobre os povos indígenas, sobre os povos africanos, ela é um fato, né? A gente tem mais de 180 línguas faladas ainda no país, não é? Vivas. Línguas vivas. Quem sabe uma delas, se não é indígena, né? Qual nome indígena sabemos são pouquíssimos. Enfim, então é um desconhecimento muito grande. E pensar também nos povos africanos, né, ainda é uma forma bastante generalizada e estereotipada, a forma que é tratado. Ou as culturas, se a gente pode chamar as culturas afro-brasileiras também, né, os descendentes de africanos aqui. Tem muita produção de saberes, posso dizer assim, que não tem a legitimação que penso que
deveria ter, enfim, há um grande desconhecimento desses saberes, e esse retrocesso que eu acho que está se construindo é mais grave do que desconhecer, é como se estivessem querendo institucionalizar o desconhecimento sobre esses Exatamente. Então, se já era grave, se já é grave desconhecer, exatamente. Não é? Você não ter todo um conjunto de políticas públicas para favorecer esse conhecimento, essa aproximação e essa pesquisa, né? Essa busca e a formação generalizada de professores para isso, para lidar com isso, para romper ideias preconceituosas, mas e também ideias distorcidas, equivocadas sobre essas culturas, não é? Que são povos matrizes, né? Nos constituem, né? Se não fosse o fato deles serem excluídos, né? Excluídos socialmente, excluídos economicamente, né? Excluídos politicamente da nossa instalação cultural presente, né? Eles nos constituem, né? Eles nos constituem, nós somos eles. Claro. Nós somos eles. Então, um curso como esse, eu acho super importante. Que abordagens? O que você pode dizer sobre o currículo do curso? Sim. Como é que ele está pensado, esse curso? Então, continuando assim um pouco, o curso nasce, então, acho que nessa inquietação de lidar com esse cenário. E a primeira turma ainda, agora, né, está fechando esse primeiro semestre. Que começaram em agosto de 2016. Primeiro semestre agora terminando. Quantos são? Quantos alunos? A turma abriu com 22 participantes. São 25 vagas? São 23 vagas que a gente abre, né? E, claro, às vezes, né, cada um tem suas questões de vida, não fica todo mundo, vai sair um outro, mas as turmas se mantêm com 16, 17, 18 pessoas. Tá certo. Né? E... Nossa, eu ia falar uma coisa, você perguntou. Você foi me perguntando. Do currículo, né? Como é que ele está pensando? Eu ia me dar uma coisa, sabe? Dessa vez eu estava falando desse contexto, né? Eu queria puxar daí o currículo. Agora, você quer que eu fale disciplinas mesmo? Eu acho que vai ser bom dar uma ideia que eu não lembro de todas. Não precisa falar delas, só uma ou outra. Sei. Por exemplo, que tipo de disciplina tem? Entendeu? Que tipo? Sim. Aí você fala uma ou duas só. Deixa eu só lembrar o que eu ia falar que eu achava bem importante. Do contexto, a partir daí. Sim, lembrei. Eu ia chegar nas disciplinas e então começa. Vamos lá. Pode falar, gravando. Bem, o curso nasce então nesse contexto, né? E na intenção de contribuir, minimamente que seja, para otimizar, né? Para melhorar a abordagem que é feita dessas culturas, desses povos, nos ambientes oficiais de educação. A gente tem, acho que isso como um objetivo, mas acho que não simplesmente isso, talvez eu seja um pouco mais idealista ainda, de que eu penso que, assim, talvez um compromisso de educadores, pesquisadores envolvidos com essa temática hoje, eu acredito que é não só gerar materiais de pesquisa, de estudos sobre esses povos, sobre esses saberes, mas de agir por essa legitimação desses saberes e dos seus detentores, das pessoas, né? Então, porque eu acho que tem um ganho que a gente ainda tem muito a construir para esse ganho, que não é só de aprender sobre os povos indígenas, sobre os povos africanos, sobre as culturas afro-brasileiras, mas é aprender como. É que isso esteja dentro dos nossos ambientes escolares, sabe, com um modo de produzir conhecimento, com saberes que
esses indivíduos, né, têm e que de fato não tem em outros lugares, não tem nas nossas universidades ainda, tem muito a ganhar. Desde a educação infantil, a educação superior, tem muito a ganhar. Então, a gente faz um esforço, na medida do possível, de trazer também para o curso convidados, né, indígenas ou ligados às manifestações afro-brasileiras, não só os pesquisadores, claro, também a gente tenta, né, ter os melhores pesquisadores que a gente tem contatos, né, trazer, mas também as pessoas que têm a sua vida voltada para isso. Então, lideranças indígenas, a gente está... E é um momento que o curso está nascendo, né? Então é um momento que está muito rico de fazer esses contatos, né? E de convidar, então a gente está estruturando o curso dessa forma. Né? Que interessante, que oportunidade. Eu acho que para um professor que venha se preparar para lidar com esses conteúdos, eu acho que isso é uma grande oportunidade, né? Ouvir as pessoas próprias que vivem essa tradição cultural, essas tradições culturais, né? E que ainda preservam na atualidade aspectos dessas tradições. Super importante essa abordagem. Então isso, né, acho que isso envolve, né, a postura metodológica também, né? Toda a nossa concepção do curso, de como abordar e imaginar como isso vai chegar na atuação do professor, do artista, né? Porque as turmas têm se formado de um jeito muito interessante. A primeira turma agora desse curso, mas de outros cursos que tem na casa também, de uma forma que, assim, tem professores, né, tem artistas, né, tem pessoas da música, do teatro, ou professores de histórias, professores de geografia, professores de artes. Então, a troca é muito interessante na turma, né? Cada turma acho que também vai construindo o curso junto, sem dúvida, né? E vai trazendo demandas, trazendo... Então, mesmo esses convidados, eu propositalmente não defino todos para o cronograma inteiro do curso, porque a turma vai pensando junto. Isso, né? é muito Isso é muito interessante, porque é. cada turma, né, acaba se compondo de um jeito que tem interesses específicos, então a gente está sempre... Porque um estudante ele pode ter já um vínculo, uma experiência, uma inserção em alguma comunidade, ele tenha como referência para convidar alguém. Sim. Isso é interessante. E isso está sendo muito valorizado, muito forte de perceber, assim, essa turma que se construiu. São pessoas que já têm envolvimento com essa temática, que já, né, que contribuem e vêm pensando junto também. Então isso, claro, o curso ganha muito com isso, né? Com as turmas. Mas acho que, resumidamente, acho que é isso, assim, tem essa, claro, essa preocupação que inevitavelmente é política. Sim. Né? Na abertura do curso, na manutenção de um curso como esse, mas que trazer esse conteúdo para essas pessoas para os ambientes oficiais de educação, de conhecimento, não é uma questão simplesmente de justiça social. Isso para mim é uma convicção. Não é. É um ganho epistemológico, é um ganho de conhecimento. Que a universidade, num país como o nosso, longe de ser de fato universidade, se pensar que ela teria a obrigação de abarcar, né, de dar conta do que é essa produção de saberes, de africanos, de indígenas, de europeus, claro. Exato. Não menosprezando, mas se ela quer dar conta de abarcar isso, e num país como o nosso, que isso está, né, aqui fervilhando, essa produção é muito grande, então tem muito a ser feito. Então, pequenininho, a gente é um grãozinho de areia, mas é essa a intenção, sem dúvida, de contribuir para isso, de agregar, né, pessoas que têm esse mesmo interesse. E assim, por mais que eu, como eu comentei, tem alguns planos de retrocesso em como que já foram feitos, mas as coisas, quem já estava trabalhando por isso também continuou, as coisas também estão crescendo, eu acho que esse movimento ele é forte dentro das universidades, tem muitos professores, né, também envolvidos com as questões de levar lideranças indígenas, lideranças quilombolas, para mostrar o conhecimento que as pessoas têm, ou dar títulos honoris causas para pessoas que têm um conhecimento, para compartilhar. Acho que, então, eu acredito muito nesse tipo de movimento. Eu acho que isso é necessário, como eu disse, não só por uma questão de justiça social, mas pelo ganho. Sem dúvida. Quer dizer que a FACOM,
E a Casa Tombada, né, você coordena esse curso. Eu coordeno esse curso. Você coordena esse curso. A FACOM e a Casa Tombada se constituem hoje aqui na cidade de São Paulo mais um espaço importante, não é, de tratar, evidenciar, destacar e aprofundar, não é, o encontro com as culturas afro-brasileiras e indígenas numa perspectiva de conhecimento e numa perspectiva de aprender com eles, de trocar aprendizados também, e numa perspectiva de política também. Sem dúvida. Política. E para 2017? Agora a gente está, né, divulgando as inscrições para abrir uma segunda turma. Né? Uma segunda turma, sim, que ótimo. Que vai até 29 de janeiro, as inscrições para abrir essa segunda turma. Tá certo. E aí quem se interessar pode acessar Sim. a página da Casa Tombada. A Casa Tombada. Lá tem todas as informações Isso. do curso, só ver pelo nome do curso, né? Histórias e culturas afro-brasileiras e indígenas na educação. E na página do canal também você poderá encontrar essa informação, ter acesso a esse caminho, não é? Caso seja o seu interesse. Arthur, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelos 2 grandes frutos da sua pesquisa, né? Um livro, temos registrado aí essas histórias super importantes, essa vivência que você teve com os Chavantes, eu acho isso precioso, né? Uma pesquisa que alia diferentes áreas de conhecimento, né? E também pelo curso, por coordenar, propor, idealizar, encontrar parceiros, articular professores. Imagino que isso é um trabalhão, né? Encontrar os professores, construir um perfil e também constituir, junto com a Casa Tombada, toda a recepção a esses estudantes que são também mestres, também ensinam, também trazem, como você falou, não é, uma possibilidade de aprendizado para nós. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado também a vocês, do Canal Sim.